Nos comentários feitos, ouvimos tantos elementos e fiz aqui um apanhado e construí uma questão. Assessoria ao governo e jornalismo sobre o governo. Como é que pode-se encontrar um equilíbrio neste ponto? Sabemos que a amizade absoluta, verdadeira, transparente entre os políticos e os jornalistas é quase inexistente. A relação entre os políticos e os jornalistas é de interesses, profundos interesses, e se existir uma amizade profundamente genuína, o jornalismo genuíno também é colocado em causa, porque a função do jornalismo em sociedades democráticas como a nossa é de escrutinar os políticos, e boa parte das vezes os políticos não têm estado alinhados àquilo que é a postura de governação. Como é que pode-se encontrar o equilíbrio, na sua perspectiva, entre a assessoria ao governo, que é feita por entidades próprias e até menciona-se elementos estranhos ao jornalismo, talvez seja um modelo de propaganda, e jornalismo sobre o governo. Jornalismo sobre o governo não significa falar mal do governo, mas falar o que o governo faz, quer seja bom, quer seja mau. Este é um ponto de convergência necessário. Os jornalistas precisam também de perceber como é que deve-se criar esta linha tênue que separa estes dois pontos. Bom, boa noite a todos. Falar de jornalismo em Moçambique, principalmente pelo ponto que me coloca, é realmente muito delicado. Porque nós estamos a dizer que o governo tem um programa, o país também tem a sua rota de crescimento e que muitas das vezes um programa governamental não é capaz de satisfazer aquilo que são os anseios momentâneos. O que é que acontece? É que temos que ter uma assessoria capaz de trazer uma ligação direta entre a ação governamental e aquilo que está a acontecer na rota de crescimento do país. Que a rota de crescimento do país nós não analisamos em 5 anos. Deixa-me dizer-lhe porquê. Temos o primeiro e o último ano de mandato, realmente são anos administrativos, não há realizações. Então sobra um curto espaço de tempo. Estamos a dizer que 3 anos de vida útil de um governo e mesmo até de um município. O que é que acontece? É que esta comunicação que tem que ser feita, ela tem que estar de acordo com aquilo que é o anseio momentâneo e produzir uma mensagem concreta. Onde é que Moçambique está a falhar? É que nós, como jornalistas, muitas das vezes, nem todos têm a escola de jornalismo, para começar. Alguns foi por inerência de funções. O chamou-se é diretor do órgão e conhece alguém e vai dotando de algumas ferramentas até que um dia chamemos-lo de jornalista. Culpa disso também é o sindicato, que também não promove aqui uma carteira profissional com requisitos próprios. Depois, por outro lado, temos, mesmo na formação jornalística, existem 3 campos pelos quais os estudantes podem escolher um caminho. Há quem escolhe o ramo de jornalismo pleno, há quem escolhe o ramo das relações públicas, que é este que tem a função de prestar uma assessoria ao governo. Porque o que são as relações públicas? É construir uma mensagem capaz de me manter em conexão com o meu público. E o público governamental é o povo, são todos aqueles países com os quais nós transacionamos ou temos relacionamento. E essa mensagem é construída a partir de ferramentas que são dotadas nestes cursos. E o que é que nós vemos agora? E o governo também pauta muito por isto, e que a própria lei proíbe, que é irmos buscar um jornalista num órgão e chamá-lo assessor. O jornalista não tem esta competência para ser assessor. Tem competência ou para ele produzir... deixa a posição de jornalista e passa a assessor. E mesmo fazendo isto, tem que ir a uma formação adequada para produzir mensagens. Se eu pedir ao jornalista para me fazer um texto jornalístico, vai-me fazer bem. Se eu lhe disser assim, que o governo vai lançar uma estratégia governamental, peço que me faça a estratégia de comunicação para 5 anos deste projeto. Ele não é capaz de fazer isso. Mas esta não é uma visão da escola brasileira, que é mais especializada. Em Moçambique, nós temos os cursos de ciências de comunicação, que abarcam as ciências de comunicação de forma tipificada. Gosto muito quando traz este exemplo de escola brasileira. A escola brasileira é a mais próxima dos países falantes de língua portuguesa. Por quê? Eles bebem mais da escola americana, que hoje, a nível global, é aceito que é o melhor ponto das relações públicas.
E a escola brasileira também acabou inclinando-se para esta vertente de que construção de uma mensagem e construção de uma harmonia. E mesmo naquilo que diz respeito à separação destas duas águas, nós vamos ver o quê? Que é preciso que o jornalista conheça, e dissemos muito bem, conheça a sua ciência, que é para poder trazer aquilo que bem disse, aquilo que ninguém quer que se diga. E o jornalista tem que ter essa competência. E não pode estar amarrado ou ancorado a tentáculos privados. Quando digo privados, é alheios àquilo que é a sua missão. Como? Por exemplo, como é que dá o exemplo neste ponto que afirma? De que temos um jornalista. Temos jornalistas com interesses alheios à interesse essência do alheio é no jornalismo. sentido de que eu sou assessor de manhã, à tarde volto para a redação com 2 ou 3 textos para entregar e peço ao editor para publicar. Temos casos destes, de jornalistas que de manhã estão no Ministério e à noite estão na redação. Este é um problema que não afeta só a Moçambique. Afeta grande parte... Conhece casos de Moçambique, particularmente, de jornalistas que de manhã estão no Ministério ou numa instituição qualquer? Bom, eu penso que eticamente não é correto. Se pergunto se conhece, é resposta aberta, sim ou não? Eticamente não é correto trazer nomes que não são aqui. Não é nomes, não é se conhece casos. Sim, sim. Nós temos vários casos. Se olharmos para o governo, nós vamos ver que grande parte dos assessores são jornalistas. Mas não sente que esta é outra faceta de problemas que surgem, que espelham a vulnerabilidade da atividade jornalística em Moçambique? Porque muitas vezes, veja, as pessoas dizem, olha, se queres viver bem, abandona o jornalismo e vai a uma ONG. Isso é um clichê já construído. Colocou muito bem. Se reparar naquilo que durante este mandato tem acontecido, é a componente da gestão de crise. Um profissional de relações públicas, a primeira coisa que faz ao chegar a uma instituição é prever cenários de crise e discutir como é que eles serão tratados. Quem é que fala, como é que vai se falar, qual é o protocolo real a seguir, que é o que não tem acontecido. Por quê? A ciência está a ser deixada de lado e nós estamos a olhar o quê? As afinidades e acabamos não trazendo a correta solução para aquilo que nós pretendemos. Nós temos em Moçambique várias agências de comunicação, mas estas têm como grande concorrente jornalistas. Mas se perguntar a um jornalista, em termos de matérias de comunicação, tem ferramentas realmente suficientes para entregar um resultado correto a uma empresa ou a um governo? Não vai ter essas soluções. Certo. Uma reflexão essencialmente académica. Vamos passar para um outro capítulo que também é interessante discutir. É a questão do que eu constato do jornalismo, segurança de Estado e segurança do chefe de Estado. Reginaldo Chambul é talvez dos que pode dar uma experiência do que compreende em relação a estes aspectos. Um dos maiores problemas na colisão entre a figura do chefe do Estado e o jornalismo é a questão de como nos dirigimos. Está claro, o chefe de Estado é um símbolo, é uma entidade que se deve dar respeito. Por mais que cometa erros, a forma como nós nos expressamos sobre tanto o Presidente da República, a figura do Presidente da República, é que determina os impactos ou a qualidade da nossa mensagem. O que é que acha que deve ser estratificado em relação a esta abordagem? Jornalismo, segurança de Estado e segurança do chefe de Estado. Porque há um outro limite. Questões de âmbito de segurança de Estado não podem ser veiculados, tanto é que a lei do acesso à informação limita quando são aspectos desta natureza. Como encontrar também equilíbrio nesta abordagem, de modo a que não tenhamos casos como aqueles que vimos nos Impeto, em que se diz não se pode filmar o Presidente com um telemóvel, porque isto pode criar efeitos de ameaças à segurança à figura do chefe de Estado. Hoje faço a abordagem com a questão da segurança de Estado. Pois é, a questão de segurança de Estado é uma questão muito séria e sensível, uma questão que é tratada em fórum pop, que tem profissionais do nosso país que têm essa missão de garantir a segurança de Estado, através de informações que recolhem de várias fontes, para poder permitir que se garanta a proteção da integridade